Esqueça Matrix! Esse era um slogan estampado em pôsteres de todas as locadoras de vídeo nos idos anos 2000. Pôsteres de um filme que tentava se agarrar desesperadamente ao sucesso de Matrix, para tentar conquistar uma fração do sucesso dessa cultuada obra das irmãs Wachowski, estrelada pelo nosso querido Keanu Reeves. Matrix, ou Matrix, foi um fenômeno do final do século passado e início do atual. Inauguramos os anos 2000 nos perguntando sobre o que é real, nos indagando se o universo tal qual nós o acessamos é ou não uma representação precisa da realidade. O filme das irmãs Wachowski popularizou várias discussões sobre o tema que ecoam até hoje, desde debates religiosos, passando por questões sociológicas de percepção sobre o que é fato e o que é narrativa, até o mais óbvio da ficção científica, sobre vivermos em uma simulação de computador, uma tese que todo mundo aqui já conhece. Sobre esse tema, um dia eu quero gravar outro Cantinho do Breno porque é um debate que me encanta muito. Mas o vídeo de hoje não é sobre simulação da realidade, é sobre fascismo e simulação da realidade. Me deixem reiterar, Matrix foi um fenômeno e que criou tendências. Como toda obra vacionada da cultura pop, ela produziu diversas cópias mais genéricas que procuravam emular o mood da original. Emular não só o tema em si, mas a estética de Matrix. Então tivemos o início de século em que couro, óculos escuros, roupas pretas, casacos e jaquetas, cabelos extravagantes e celulares de flip, submetralhadoras e motos velozes embaladas por música eletrônica estiveram no centro do cinema mundial. Eu não lembro de nenhum filme ou série dessa leva de imitações que tenha se equiparado ao sucesso de Matrix. A bem da verdade, a maioria esmagadora dessas obras foi jogada no mais profundo esquecimento assim que a febre dessa moda passou. Ou foram fracassos retumbantes de audiência e crítica desde o seu lançamento, e sequer o grande público teve conhecimento delas. É sobre uma dessas produções que eu queria falar hoje, um filme que merece um olhar mais atencioso, que tem algo a nos contar. Estou falando de Equilibrium, um grande sucesso que ninguém viu, estrelado por Christian Bale, Emily Watson e Taye Diggs, com participação do nosso eterno Ned Stark, o Sean Bean. E sim, ele morre nesse filme. Lançado em 2002 com pôsteres que estampavam a frase Forget the Matrix, esse longa passou muito longe do que nós poderíamos considerar um sucesso. O enredo é aquele que o canal tanto gosta. Num futuro distópico pós-Terceira Guerra Mundial, a sociedade se reorganizou sob a mão de ferro de um Estado fascista. Além daquele pacote básico de toda distopia autoritária que envolve desindividualização, ufanismo ultranacionalista, militarismo, paranoia contra os inimigos do cidadão e violência estatal, Equilibrium inova ao mostrar que a dessensibilização da população ocorre de uma forma mais literal, através de uma droga chamada Prosium, que todos são obrigados a utilizar diariamente com o objetivo de suprimir suas emoções. Como já é sentenciado nos primeiros segundos de filme, para evitar a natureza volátil do ser humano, esse Estado fascista tem todo um maquinário policial e religioso que serve para buscar e erradicar, nas palavras dele, a verdadeira fonte da falta de humanidade. Sim, contraditório como todo discurso fascistoide. Mas traduzindo essa cantilena para a linguagem de pessoas normais, no mundo acinzentado de Equilibrium, toda forma de produção artística é considerada um crime gravíssimo, e o aparato estatal cairá sobre você como o martelo dos deuses, caso você tenha em casa aquele disco de Natal da Simone ou um quadro cafona do Romero Brito, por exemplo. Já aí podemos fazer duas referências rápidas. Uma é Silo, série da Apple TV, em que a administração daquela comunidade proibia seus habitantes de possuir quaisquer memorabilias simples do pré-guerra. Outra referência, obviamente, é Admirável Mundo Novo, só que ao contrário do livro do Aldous Huxley, em que a arte era usada como fonte de alienação, aqui em Equilibrium, o controle vem justamente da alienação da arte. Em ambos os casos, a droga continua sendo um fator de controle, cada um na sua medida, buscando estados mentais diferentes, mas com o mesmo objetivo alienante. Mas vamos ao filme. Ele começa com uma batida policial em que os envolvidos claramente não fazem ideia de como funciona um tiroteio. Em determinado momento, chega ao local os cães de guarda supremos desse mundo fascista, o clero Grammaton, uma elite religiosa e militar formada por uns Jedi do capiroto que são muito eficientes em desmantelar células terroristas. Eles são... Peraí... Quem é que sai do carro assim andando pra trás, Xambin? O filme tem dessas coisas, cenas que não fazem sentido, que só existem para parecerem bonitas na câmera. Mas vamos lá, tem uma cena meio Batman do Christian Bale.
E ninguém me tira da cabeça que foi aí que o Nolan escolheu ele para Batman Begins. Como eu disse, o clero é a elite desse estado repressor, e nosso protagonista não tem dificuldade em eliminar uns figurantes que morrem de uma forma bem dramática, numa cena tão cafona que faria corar de vergonha qualquer novela mexicana. Os policiais acham as obras de arte contrabandeada que eram protegidas pelos terroristas e... It's real. Burn it. Subversivos desmantelados. Mas nem tudo está ocorrendo nas condições normais de temperatura e pressão dentro do clero. Why didn't you just leave it for the evidentiary team to collect and log? They miss things sometimes. I thought I'd take it down myself. Após essa operação, Christian Bale começa a desconfiar que seu parceiro Xambin não é tão fiel ao sistema como deveria ser. Ele o segue em determinada noite e descobre que nosso querido Ned Stark estava cometendo o grave crime de consumir poesia. Essa cena tem uns probleminhas de roteiro e direção, mas eu queria destacar positivamente um trecho dela que eu achei muito tocante. But I, being poor, I've only my dreams. I've spread my dreams under your feet. Tread softly, because you tread on my dreams. E como bom cão de guerra desse estado fascista, a resposta de Christian Bale era mais do que óbvia. Após o Batman dar uma de Joffrey para cima do Ned Stark, ele é apresentado para o seu novo parceiro, um jovem clérigo interpretado por Taye Diggs, que transpira um misto de admiração pelo veterano e ganância para subir na carreira. I hope you're as pleased to be assigned me as I am the placement. I was told this would be a career-making advancement. I'm like you, cleric. Intuitive. Chegando em casa, vemos um pouco do cotidiano do nosso protagonista, em que mensagens do líder mítico são exibidas incessantemente na TV num loop de lavagem cerebral, claramente em referência ao Big Brother, de 1984, o livro pai de todas as distopias, escrito por George Orwell. E temos uma cena importante porque ela nos mostra a dinâmica de paranoia, denunciação de subversivos pelos próprios amigos, vizinhos e familiares contra aqueles que, por qualquer razão, não se enquadram 100% ao que se esperaria de um cidadão de bem. I saw Bobby Taylor crying today. He didn't know, but I saw. Do you think I should report him? Unquestionably. E Christian Bale já teve essa experiência dentro da sua própria casa, afinal sua esposa foi presa e executada pelo Estado por ter cometido crime de sentimento. Mesmo com suas emoções suprimidas pela droga e pela propaganda fascista, nosso protagonista exprime um incômodo vestigial e talvez, por ter executado seu parceiro ou por ter perdido a mulher em nome do status quo, o fato é que, em algum momento, ele deixa de tomar a sua dose de Prosium. What are you doing? I said, what are you doing? I accidentally dropped my morning interval. Then you'll go by equilibrium, log the loss, and get a replacement. Yes. Bale continua seu trabalho como capacho do Estado, mesmo sem sua dose de Prosium, e é nesse momento que ele conhece a personagem de Emily Watson, uma terrorista. Not do this. Tetragrammaton, there's nothing we can't do. How long have you been off the dose? Look at you. Look at you. Look at you. Nesse contexto todo, nosso protagonista começa a sentir, e isso o assusta profundamente. Ele começa a prestar atenção a coisas simples ao seu redor, que ele jamais imaginaria serem importantes, até perceber que elas eram fundamentais justamente por serem simples. Aqueles detalhes do dia a dia, como o prazer de um vento soprando no rosto, um belo nascer do sol escondido por trás da cortina do quarto, o sorriso da pessoa querida ou mesmo coisas ainda mais bobas, como sentir o frio do metal de um corrimão em uma via pública.
Em resumo, somos ainda humanos se suprimimos a nossa humanidade em qualquer medida? Fiquei poético? Fiquei poético. Mas deixa eu suprimir aqui minha humanidade para continuar narrando o filme, pelo menos por enquanto. Bem, o protagonista continua fazendo seu trabalho de perseguir os subversivos, mas sua recém-descoberta humanidade torna as coisas mais difíceis para ele. Cover me, I'm going in. Nice grab, Claire. Nessa batida policial, ele descobre uma sala secreta que era protegida pelos insurgentes, e é quando seus sentimentos afloram de vez. Nodwig Van Beedham. Nessa mesma operação, tem uns momentos muito interessantes para a história, que nos ajuda a entender que tipo de pessoa Christian Bale está se tornando. Why didn't you leave that for the evidentiary team to collect and log? They miss things sometimes. I'm gonna take it in myself. Mas é a cena seguinte que nos conecta realmente com o protagonista. Ao achar o canil onde os insurgentes criavam seus packs, os agentes do Estado sequer entendem o conceito de alguém ter um cachorro. Para qualquer pet lover, ter um cão de qualquer tamanho que seja é somente algo que um humano faz, seja para a proteção da residência, seja para espalhar pelo pela casa, ou simplesmente levar uma lambidona do dog ao chegar do trabalho. Mas para pessoas dessensibilizadas, é simplesmente ilógico ter animais desse tipo, a ponto do personagem de Taye Diggs conjecturar que os terroristas guardavam aqueles cães como fonte de alimento. E segue a cena mais brutal do filme. What do you want me to do, sir? Exterminate them, of course. All right, let's do it. No. What's wrong, Claire? Nothing. Bale consegue se insurgir a tempo de salvar um deles, um filhotinho que ele mal sabe como segurar. Seems to me that at least some of these animals ought to be tested for disease. There's an epidemic in the Nethers, it's best we know about it. Nesse momento, é óbvio que o Batman já se tocou sobre a superestrutura brutal ao qual ele está submetido. Ele começa a questionar a lógica das ações policiais de atirar primeiro e perguntar depois. Questionar porque não existe uma ação mais eficiente de investigar, prender, interrogar e processar na medida da lei, segundo os próprios preceitos estatais que supostamente todo aquele aparato deveria seguir. E basicamente recebe como resposta dos seus superiores que bandido bom é bandido morto. I don't quite follow your logic, Cleric. They were resistance. They could have led us to the underground. But instead of apprehension and interrogation, they were slaughtered. Yes. But, Cleric, given the circumstances, Father has decreed that there will be no more process for sense offenders. They are either to be shot on sight or incinerated without trial. But it's counter to law. You're a member of the council. It is not the will of the council, it is the will of Father, and he is law. Acuado, ele tenta se livrar do cachorro que acolheu. I don't know what else to do with you. Go on. Mas é descoberto por outros policiais e tem que executá-los da forma mais cafona que os anos 2000 poderiam nos brindar. Adoro. A partir daí, Bale vai vivendo essa espiral da loucura entre ser membro de uma elite salvadora da civilização e entender que ele é parte de uma sociedade repressora na qual ele personifica
a figura do opressor. Começa a haver um conflito entre ele e o seu companheiro mais jovem, o personagem do Taye Diggs. E o terço final do filme é sobre como o protagonista vai se tornando um líder involuntário da resistência contra esse estado fascista. Nesse ínterim tem umas reviravoltas que não fazem o menor sentido, mas pelo menos somos brindados com essa cena. Mind the uniform, cleric. I plan to be wearing it for a long time. No final, a resistência consegue atingir seus objetivos, o cachorrinho salvo por Bale fica bem, obrigado. O vilão, o malvadão, é morto pelo protagonista. Wait! Wait! Look at me. I'm life. I live, I breathe. I feel. Now that you know it, can you really take it? I pay it gladly. E, fim. Como eu disse, Equilibrium é um filme que merece um olhar mais atencioso. Se por um lado ele agrega toda a cafonice do início dos anos 2000, por outro ele consegue trazer debates tão interessantes quanto os que Matrix nos trouxe. Ele alicerça suas bases em 1984, Admirável Mundo Novo e em V de Vingança, aliás, e nos consegue fazer pensar sobre como seria um mundo onde a humanidade teria suas emoções controladas pela desculpa de salvar a todos da ameaça X. Algo que tira Equilibrium da vala comum de outras obras sobre distopias é essa cultura de evitar as próprias emoções através de drogas externas, coisas que já vemos no nosso mundo real. Enquanto eu fazia o roteiro desse episódio, a patroa me mandou dados interessantes, que mostra, por exemplo, que o Brasil consome anualmente algo em torno de 60 milhões de caixas de calmantes e soníferos, o que coloca o nosso país como um dos grandes consumidores de benzodiazepínicos do mundo. Podemos tratar essa questão como uma consequência do lobby farmacêutico, podemos tratar como um reflexo de uma sociedade doente, podemos tratar como um substrato dos dois fenômenos. Mas independentemente da conclusão, o ponto é que vivemos em um mundo em que indivíduos são condicionados a serem incapazes de entender, discutir e procurar superar como sociedade um problema que nos atinge a todos. Não que não existam questões de saúde mental individuais que merecem cuidados que podem e devem ser tratados por profissionais da área. Mas afastando um pouco a lupa, somos no final do dia macaquinhos pelados tribais forjados pela evolução a sermos agregadores, mas que vivem contra a sua própria opção em um mundo onde as ações mais egoístas se tornaram artificialmente um ativo a ser reverenciado. E se isso nos incomoda no nosso cotidiano, em conflito com a nossa própria condição humana gregária, ou nós ignoramos isso, ou repreendemos em nosso subconsciente, ou nos chapamos de álcool e outras drogas, legais ou ilegais, ou abraçamos alguma seita na web que nos convencem que é legal ser igual aos mais iguais a nós. Porque segundo essa perspectiva confortável, o problema passa a ser os outros. E claro, nessa Gestapo dos algoritmos, vamos denunciar os mais diferentes de nós como os comunistas da vez, como os estrangeiros da vez, como os subversivos da vez. Eu acho que o ponto de Equilibrium é trazer a discussão de como o equilíbrio pode ser perigoso se ele ocorre somente e tão somente para determinados cidadãos abdicarem de sua humanidade em prol de um projeto específico. Um projeto que passa pela ideia de suprimir suas emoções, suas dores e suas perfeitas imperfeições, buscando a desculpa de se tornar perante si melhor que o amiguinho diferente de você e que transforma ele, segundo sua própria visão chapada de Prosium ou de algoritmo, na causa de todos os problemas de um mundo complexo. E é nesse momento que a frase "esqueça Matrix" é ressignificada em um sentido muito mais sinistro, que é o de "esqueça Matrix, se chape da pílula azul, esqueça que o mundo não é sua bolha de conforto entregue pelo algoritmo no seu café da manhã. Acesse apenas o seu grupo de Zap que prova que você não é um preconceituoso alheio ao diferente e viva em Equilibrium." É isso aí, galera. Curta e compartilhe o vídeo, liga o sininho e se inscreva no canal para mais desabafos como esse. Eu sou Breno Barata, esse foi o Cantinho do Breno e até a próxima. Tchau.